Olá, irmãos. Boa noite. Boa noite para uns, bom dia para outros, boa tarde para outros, dependendo do momento que você estiver me assistindo. O que eu mais quero é que você esteja bem, não só de saúde, mas com paz no coração. Você que é um servo, uma serva do Senhor, precisa buscar essa paz. Procure sentir essa paz. Essa paz vem com a confiança, com a sua fé. Quando você deposita total confiança no nosso Deus, Ele gera essa paz em você. Porque seja o que for que aconteça ao nosso redor, nós temos a certeza de que Deus está no comando e de que Cristo, que morreu para nos salvar, já fez a obra completa. Cabe a nós agora entendermos, aceitarmos, concordarmos e obedecer, principalmente obedecer. A obediência é a tônica do cristianismo. Por quê? Porque foi por desobediência que Adão pecou e levou toda a calamidade para a humanidade. Hoje sofremos por causa da desobediência de Adão. E quando nós desobedecemos a Deus, estamos cometendo o mesmo pecado. Então precisamos, primeiro, obviamente, reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. E levando em conta que Ele é Senhor, nós, como servos, devemos obedecer. A partir daí, procurar fazer a sua vontade, andar em santidade na sua presença, buscar o reino de Deus, como diz a palavra de Deus, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas o Senhor vai nos concedendo à medida das nossas necessidades, à medida da nossa fé, à medida da nossa consagração a Ele. Amém? Mas isso ainda não é a mensagem, é apenas um toque. Vamos abrir nossas Bíblias, nós vamos ler aqui um texto, depois vamos orar. Estou em Mateus capítulo 18, tem uma parábola muito boa, que eu vou apenas ler um trecho, e o outro trecho vai ficar para a próxima quarta-feira, se Deus assim quiser. Mas o primeiro trecho encontra-se do versículo 21 até o versículo 27. Versículo 21 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Vamos parar por aqui, embora tenhamos mais assunto, mas como eu digo, fica para quarta-feira que vem. Façamos uma oração, uma breve oração falando com o Senhor. Querido Deus, amado Pai, estamos, Senhor, agora eu e os teus filhinhos diante de Ti, ouvindo e lendo a Tua palavra, e pedimos, Senhor, que a unção do Teu Espírito venha sobre nós, venha sobre mim para falar, venha sobre
teu povo para ouvir, para entender. Todos queremos compreender a tua vontade. Portanto, Senhor, pelo teu Espírito, fala aos nossos corações nesta hora. Que possamos, ó Deus, aprender contigo. Porque esse verbo, perdoar, hoje há uma carência muito grande de perdão. Há muito fingimento, há muito engano em torno disso. Mas o verdadeiro perdão é difícil de achar. E só tu, Senhor, podes nos inspirar a ser perdoadores, assim como tu és, como teu Pai é perdoador. Pai Santo e bendito, nesta hora, usa-me segundo o teu querer, para falar ao teu povo, à tua igreja, aos teus servos, e até mesmo a alguns que porventura ainda não te conheçam, mas que onde estiverem estejam ouvindo esta palavra. A todos abençoa, rica e abundantemente. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, é aqui uma parábola do servo que não queria perdoar. Mas essa parábola, ela surgiu nos lábios de Jesus, motivado por uma pergunta que Pedro lhe fez. O apóstolo Pedro, São Pedro, diz assim o versículo 21, então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? E ele continuou na pergunta, até 7 vezes? Porque este era vamos dizer assim, era um conceito judaico, que deveria perdoar até 7 vezes. Por 7 vezes, se alguém errasse contra o outro deveria perdoar. Se alguém pecasse contra o outro, deveria perdoar. Até 7 vezes. E é um número até limitado, vamos dizer assim. Porque 7 vezes, em toda uma vida de vivência juntos, imagina, por exemplo, um casal, quantas vezes um não tem que perdoar o outro? 7 vezes seria talvez a cota de uma semana. Um perdão por dia já de uma semana esgotava. Mas Jesus sabiamente respondeu, versículo 22, eu não digo que você perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sabe quantos são 70 vezes 7? São 490 vezes. Veja, 490, aí você diria, mas então, se ficar juntos 10, 20, 30 anos, não é? Será que não vai esgotar essas 490 vezes? Mas preste atenção, isto aqui é um número hipotético. É uma hipótese, Jesus não estava determinando um número preciso, nem dizendo que tinha que ser isso ou aquilo, ele estava dizendo o seguinte, olha, não tem número, é quantas vezes for necessárias. É quantas vezes você estiver disposto a perdoar, movido pelo Espírito Santo de Deus, e até quantas vezes também o outro possa parar de tanto pecar contra você. Irmãos, numa convivência junto, os membros da igreja, entre uns com os outros, e entre eles e o pastor, uma vida no lar, marido, esposa, pais e filhos. Meu Deus, se formos estabelecer cota de perdão, de arrependimento, muita coisa vai esquentar, muita coisa vai ficar esquisita. Então, não há um número específico. O que há é o desejo de ser grato a Deus. Você sabe quantas vezes Deus já perdoou você? Sim, quando você aceitou a Cristo, se arrependeu dos seus pecados, se você confessou a Ele, obviamente Ele já perdoou todos os pecados passados. Mas a pergunta é, você parou de pecar? Ou, embora você não seja mais um pecador contumaz, não seja mais aquele pecador que peca todo dia, toda hora, todo momento,
mas é aquele pecador por natureza que eventualmente escorrega e peca. Nós estamos falando de coisas até às vezes simples, mas pecamos. Nós pecamos praticando o pecado, nós pecamos omitindo algo que deveríamos fazer e não fazemos, ou deveríamos falar e não falamos, e pecamos até por pensamento. E Deus nos tem perdoado. Tem perdoado por quê? Porque nós lhe temos confessado e pedido perdão, porque é isso que Ele quer. Arrependimento, para que haja o verdadeiro perdão. Podem compreender isso? Mas aí, motivado por isso, por essa pergunta que Pedro fez, Jesus então falou uma parábola. Ele disse assim, no versículo 23, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Era um valor muito alto. 10.000 talentos eu não saberia dizer a você agora, sem consultar uma tabela, quanto é, mas o que importa é que era um valor muito alto. Vamos colocar assim, só para nós podermos raciocinar, vamos dizer que seria 10.000 reais. 10.000 reais para algumas pessoas é um valor alto. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, olha só, mas isso era uma lei. Naquela época era essa lei. O devedor devia pagar com a escravidão, se tornaria escravo. Você lembra daquela viúva que procurou o profeta para dizer, olha, meu marido morreu e os credores vêm aqui buscar meus filhos para levar como escravos e tal. Lembra dessa? Não é uma parábola não, é um fato verídico. Porque era permitido ao credor, aquele a quem o devedor devia, pegar filhos, mulher e, se fosse o caso, até marido também, como escravos. Os pais ele podia explorar os seus trabalhos ou vendê-los como escravos a outras pessoas. Então, veja bem, não tendo ele, porém, com o que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos. Olha só, ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Preço alto, preço muito alto. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava. É necessário, se você precisa do perdão de Deus, caia aos seus pés e implore. Ore ao Senhor no côncavo do seu recanto, do seu quarto, seja onde for, não vem ao caso, mas a sós com Deus, converse com Ele, chore diante do altar de Deus, chore aos pés do Senhor, diga, Senhor, tem misericórdia, ajuda. Eu todos os dias peço a Deus que me ajude a não pecar, que me perdoe os pecados e que me ajude a não pecar. Pode compreender isso? Porque você, coberto pela graça e pela unção de Deus, você vai errar muito menos, se errar. Errar sempre erramos, é a nossa natureza. A natureza humana é essa. Mas há uma luta entre a nossa carne, entre a nossa natureza humana e a natureza espiritual. Porque agora o Espírito de Deus habita em nós. Sabe aquela brincadeirinha? Um diabinho num lado, um diabinho, um santinho no outro, um anjinho no outro, faz, o outro dizia não faz, não faz. Isso é brincadeira, retrata uma realidade. Há uma luta interior dentro de nós. Faço ou não faço? Peço perdão ou não peço perdão? Conserto ou não conserto? Perdoo ou não perdoo? Dê sempre guarida ao que é santo, ao que é verdade. O que Deus quer é que você saiba perdoar e que evite de errar e de pecar, não é? Então, voltando aqui ao assunto. Então o servo, caindo aos seus pés, implorava,
tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Quer dizer, o servo, ele tinha dificuldade de pagar, ele não estava podendo pagar, mas ele tinha intenção de pagar. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a dívida. Olha que coisa maravilhosa. Perdoou-lhe toda a dívida. Era uma dívida grande? Era. Era uma dívida que ele provavelmente, talvez o resto da sua vida toda, não conseguisse nem pagar. Mas a verdade é que mesmo assim o rei perdoou. Perdoou por quê? Porque ele clamou por misericórdia. Porque ele jogou-se aos seus pés. Porque ele humilhou-se. Ele não disse, não estou devendo. Ele não disse, tem um engano qualquer, tem um equívoco qualquer. Não, a gente tem essa mania. Senhor, eu estava certo, ele ou ela, ou mais não sei quem, estava errado, eu estou certo. Não faça isso. Não faça isso. Confesse a sua fraqueza, confesse o seu erro. Confesse o seu pecado ao Senhor. Isso se não for contra uma pessoa, se for contra aquela pessoa, confesse aquela pessoa. E obviamente também a Deus, e principalmente a Deus. Corrija. Agora, evite de continuar fazendo a mesma coisa. Porque o verdadeiro arrependimento, a pessoa que sente esse verdadeiro arrependimento, evita de tornar a errar naquele assunto, pelo menos. Pode vir a cometer outros erros, pelos quais também vai ter que confessar e se redimir diante de Deus. Mas a verdade é, irmãos, que Deus é puro amor. Havendo arrependimento, diz a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz aqui que se arrepende e deixa, ou seja, deixa o pecado, deixa o erro. Ele alcança a misericórdia. E diz mais, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e limpar de toda a injustiça. Porque quando pecamos, quando erramos, ficamos na condição de injustos. Mas havendo arrependimento, havendo perdão, Ele conserta toda a injustiça. Ele limpa toda a injustiça. Olha que bênção maravilhosa. Aí, depois de clamar, depois de chorar aos pés do Senhor, depois de pedir a Deus, depois de, enfim, chorar as suas mágoas, aquele Senhor, aquele rei, compadeceu-se dele. Fez igual aquela viúva que venceu o juiz pelo cansaço, de tanto importunar o juiz disse, vou logo resolver esse assunto para essa viúva me deixar em paz. Se for necessário, vença o Senhor pelo cansaço, no bom sentido da palavra. Clame a Ele. Certa feita eu tinha alguma coisa na cabeça, que eu não posso citar, é de foro íntimo, não é? E eu queria tirar aquilo da minha cabeça. E propus ao Senhor que em todas as orações que eu fizesse, eu tocaria naquele assunto para pedir perdão. Até que eu me sentisse livre daquilo. Para pedir que Deus me livrasse daquilo. E aconteceu que eu fazia isso. Até na hora de fazer uma refeição, que eu agradecia ao Senhor, eu dizia, Senhor, muito obrigado, e não te esqueças daquilo que eu pedi. Eu não precisava citar o que era, porque as pessoas ao redor não precisavam, não tinham que saber nada. Era de foro íntimo, era entre eu e Deus. E quando eu menos esperava, eu já estava com aquilo tudo esquecido, não funcionava mais, não existia mais na minha vida. Eu então agradeci ao Senhor e segui em frente. Amados, Deus está pronto a perdoar. Não apenas 7 vezes, nem 70, e nem 700. Quantas vezes você se arrepender verdadeiramente e buscar
a face do Senhor. Mas faça isso o quanto antes. Faça isso enquanto você está vivo, porque você não sabe o dia de amanhã. Você hoje vai deitar, dormir, repousar. Será que acorda amanhã? Ninguém sabe, não sabemos. Você quer estar em pecado quando Jesus vier buscar você? Não. Então, converse com Deus, confesse ao Senhor, demonstre o seu arrependimento, peça ajuda para não praticar mais o mesmo erro, seja ele qual for, não estamos qualificando. Pode ser uma coisinha pequenininha para um, pode ser uma grande para o outro, mas para Deus pecado é pecado. Podem compreender isto? Então, meus amados, você aqui está no lugar daquele servo, e o nosso Deus está no lugar daquele rei, daquele Senhor. E se você se jogar aos seus pés, se você clamar pela misericórdia de Deus, se você pedir perdão ao Senhor e se esforçar para não mais praticar esse erro, essa falha, seja qual for, não estamos qualificando nem acusando ninguém. Estamos dando um ensinamento para você meditar nele, para você pensar e pôr na prática. Deus te abençoará. O Senhor perdoará os teus pecados. E você se sentirá em paz com Deus. Porque no mundo atual que vivemos, na situação atual dos países do Brasil e de outros países também, nada como estar em paz com Deus. Você pode estar em guerra até com as coisas ao seu redor. Assim como aquela mãe que os filhos fazem aquele verdadeiro inferno ao seu redor, mas a mãe está em paz. Porque ela é mãe, porque ela sabe que são seus filhos queridos, que arteiros levados ou enfim, agitados, mas são seus filhos. E Deus nos adotou como filhos, e como filhos de Deus. Ele quer nos perdoar, mas é necessário que os filhos cheguem, confessem, se arrependam, obviamente, e confessem o seu erro, o seu pecado, para que tenhamos a consciência, demonstrar a Deus que temos a consciência que pecamos, que erramos. Não é chegar com aquele jeitinho brasileiro, ah, Senhor, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Esqueça o por causa. Foi porque você errou. Foi porque você escorregou, vamos dizer assim. Então, hoje, antes de você conciliar o seu sono, fale com Deus. Peça misericórdia. Chore nos braços dele. E ele enxugará suas lágrimas. Ele lhe dará paz. Ele perdoará, lhe dará paz e alegria, que é o que você realmente mais precisa desses dias terríveis que nós estamos vivendo. Você pode compreender isso? Se você pode compreender isso, diga amém. E vamos orar juntos. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, me volto a Ti em oração, agradecido por esses momentos preciosos na Tua presença, falando com os Teus filhinhos que estão do outro lado. Pai querido, as Tuas ovelhas, porque o rebanho é Teu, Senhor. Me deste o privilégio de pastoreá-lo, mas para a Tua honra e Tua glória, eu confesso que eles são Teus, eles te pertencem, não são meus. Mas eu tenho o prazer, Senhor, de ser usado por Ti para abençoar vidas, para orientar os Teus filhos, para dar o melhor de mim. Senhor, abençoa-os. Gera neles, pelo Teu Espírito, o desejo de andar em santidade. Dá-lhes alegria, dá-lhes paz, sustenta-os com a Tua mão abençoadora, guarda-os, livra-os de todo o mal. Se algum está enfermo, Senhor, seja sarado nesta hora.
em nome de Jesus. E agora, Pai querido, que a graça do Teu Filho Jesus, que o Teu amor, a comunhão com o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja em nós, sobre nós, todos os dias das nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor te abençoe. Até a próxima.